Você sabia que um dia você vai receber um corpo totalmente glorificado? Você sabia que essa carne, esse corpo mortal que a gente está aqui hoje morando, vai ter os seus dias contados, vai ter um fim? Exatamente isso que Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo de número 15. Vai chegar um dia onde nós iremos ter a ressurreição dos mortos, uma doutrina bíblica ensinada lá em Hebreus capítulo de número 6, que você já tem ouvido muito falar sobre ela, mas que Paulo, de uma forma tão linda, vai esclarecer pra gente hoje, começando em 1 Coríntios capítulo de número 15. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Leandro Machado e é um prazer, um privilégio ter você aqui ao nosso lado. Deixa eu arrumar aqui que a câmera andou, né, para crescer, aprender, ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Se você é novo, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, ativa o sininho para que você seja avisado, porque todo dia, né, tem conteúdo bom para edificar a sua vida, os nossos devocionais, o Bíblia em um ano, muita coisa. Se você ainda não acessou, pastorleandromachado.com.br, acesse e conheça os meus dois livros, Namoro Fast Food e também Sexo Sem Vergonha. Bora lá então para a nossa leitura, 1 Coríntios capítulo de número 15, né, versículo de número 1, nós vamos ler até o 34 e no próximo vídeo nós vamos continuar, né, a ressurreição dos mortos aqui. Bora lá então, ó. 1 Coríntios 15, 1 diz: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que anunciei anteriormente. Vocês receberam e nelas permanecem firmes. São essas as boas novas que salvam e continuam a crer, se continuarem a crer na mensagem como anunciei. Do contrário, a fé de vocês será inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como as Escrituras dizem. E ele fala no verso 4. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Noé apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma vez só, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu também a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. E por último apareceu também a mim, como se tivesse nascido fora do tempo, pois sou mais insignificante dos apóstolos. Aliás, não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus que derramou sobre mim e que não foi inútil, porque eu trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. No entanto, não fui eu, mas Deus e a sua graça que operou por intermédio, não é de mim, e logo não faz diferença se prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem no qual vocês creram. Verso 12. Pois bem, se proclamamos a Cristo que ele ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Se não existe ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus se afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se ele não existe, se ele não ressuscitou e se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser então uma verdade. Se existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. O que ele está falando é o seguinte, gente, ó, ele está falando assim, ó, tem gente que está falando que não tem ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Por quê? Porque lembra, né, que tudo aquilo que a gente acredita só pode ser verdade se Cristo ressuscitou, né? O que diferencia Cristo de outros profetas é que ele ressuscitou, morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, como os profetas anunciaram e como ele mesmo disse, né, que o templo seria destruído, mas em 3 dias reconstruído. Não falava do templo ali de pedra, né, como os judeus entenderam que ele estava dizendo, mas ele falava do templo que era ele falava da sua própria pessoa. Então vamos embora lá então, verso 18. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais indignos ou dignos de pena de todo mundo. Mas Cristo de fato sim ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro do fruto da colheita de todos aqueles que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão uma nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro do fruto da colheita e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim quando ele entregará o reino de Deus ao Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído será a morte, pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que quando se diz todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui que ele conferiu essa autoridade a Cristo.
Então, quando todas as coisas estiverem sobre a autoridade do Filho, ele se colocará sobre a autoridade de Deus, para que Deus, que deu o seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas e em toda parte. E o que dizer daqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles que se batizam em favor daqueles que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida em todo o tempo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus nosso Senhor fez por vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, o que me adiantou ter lutado contra feras e até contra aquela gente em Éfeso? Se não há ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, porque as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem nisso. Pensem o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Então olha aqui que coisa interessante. Paulo está dizendo, tem gente que está vindo aqui corromper o evangelho, está dizendo que Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, a gente não vai para o céu. Se a gente não vai para o céu, ele não vai ter ressurreição dos mortos. Então toda doutrina é vã. Então o negócio é zoar mesmo. Só que aí ele vira e fala assim, ei, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso que eles estão falando é mentira, porque Cristo ressuscitou, ele vai voltar, nós estamos aqui nessa terra de peregrinação, a eternidade é maior do que o nosso tempo aqui, então para, de ouvir essas pessoas e comece a ouvir apenas aquilo que é certo, viva de uma forma digna. Gente, infelizmente estamos vivendo dias onde o que mais tem é gente aí falando asneira. Ontem mesmo ouvi o Tom Carf, falando em um vídeo, um cara fantástico, gosto muito das músicas dele, e ele falando sobre música secular, que na cabeça dele já não tem diferença. Então, se você está cantando uma música romântica, qual o problema? Se ela foi feita por um ímpio, qual o problema ela foi feita por um cristão? Música é música, arte é arte. Gente, fala uma coisa para você, misericórdia, As igrejas, elas estão se perdendo porque os ministros já se perderam, Então, se for assim, a gente vai pegar no louvor e vai tocar Jota Quest, Quero um Amor Maior, A gente vai tocar tantas outras coisas assim. Gente, não é assim que funciona. Primeiro, cristão não tem nem que ouvir música que não engrandece a Deus, O nosso tempo é tão escasso e a gente precisa escolher coisas que de fato edificam. Então, se você vai soltar uma música, você vai colocar uma música que exalta a Deus, uma música que exalta a palavra, porque isso vai trazer fé ao seu coração. Você não vai perder tempo ouvindo musicazinha melódica e aquele negocinho porque, eu gosto de ouvir uma música romântica e não sei o que. Gente, estamos vivendo dias onde nós precisamos remir o tempo. E cuidado com essas pessoas que tinham que estar cantando ao invés de estar pregando. Amo Tom Carf, mas infelizmente não foi uma boa colocação, Tom. Então eu oro desde já por você aí, tá bom? Bora lá então, vamos avançar agora, 2 Reis, capítulo de número 10. Bora lá, 2 Reis, capítulo de número 10. A gente, quem sabe, grave um vídeo só falando sobre essa onda, que agora o pessoal tá tudo bem, E aí o pessoal vai lá, o pessoal da casa, o worship, tocando lá Got a Feeling, aí o Kleber Lucas cantando, música popular brasileira no louvor. O negócio tá bagunçado, infelizmente. Cuidado com quem você segue na rede social, cuidado com aquilo que você ouve, porque, como Jesus mesmo falou, um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Então, um pouquinho de doutrina errada pode estragar tudo aquilo que você já tem construído. Bora lá, 2 Reis 10, ele diz assim, vamos ver aqui a história de Jeú, Então ele fala assim, Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Meu Deus, é muito filho. Jeú escreveu a carta às autoridades oficiais da cidade, aos guardiões dos filhos do rei Acabe, que dizia: os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos e uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem essa carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor, e preparem-se para lutar na dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem.
O que poderemos fazer? Então os administradores do palácio da cidade, juntamente com as autoridades e guardiões dos filhos do rei, enviaram a mensagem a Jeú: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei e faça o que lhe parecer melhor. Jeú respondeu em outra carta: se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos do seu senhor Jezreel, amanhã a essa hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde sua infância. Quando a carta chegou aos líderes, eles mataram os 70 filhos do rei, colocaram as cabeças em cestos e entregaram a Jeú em Jezreel. O mensageiro foi até Jeú e lhe disse: eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões junto ao portão da entrada da cidade e deixe que fiquem lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e dirigiu-se à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos esses? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio do seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os seus parentes de Acabe que restavam em Jezreel e todos os oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois, Jeú partiu para Samaria. No caminho em Bet-Equete dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: somos, porém, parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prenda-nos vivos, ordenou Jeú aos seus homens. Eles os capturaram, eram 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Equete. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha vindo falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: você é leal a mim como sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então dê-me sua mão, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú o ajudou a subir a carruagem e lhe disse: venha comigo e você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi então com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú reuniu todo o povo na cidade e lhe disse: a adoração de Acabe a Baal não foi nada comparada ao modo como eu adorarei. Portanto, invoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era de destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra e Jeú instruiu o responsável pela sala das vestimentas. Todos os adoradores de Baal devem usar essas roupas, e as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos adoradores de Baal: certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram a Baal. Estavam todos dentro do templo e para oferecer sacrifício e holocausto. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem aos seus guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. Os guardas e oficiais então mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal, levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto de Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nabate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir as minhas instruções em destruir a família de Acabe. Por isso seus descendentes serão reis em Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Verso 32. Ele diz: naquele tempo começou o Senhor a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade e Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região da cidade de Aroer, perto do vale de Amon, até Gileade e Bazã ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú e tudo o que ele fez e a extensão do seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel, verso 35. Quando Jeú morreu, se reunia com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor
Ao todo, Jeú reinou por 28 anos sobre Israel e Samaria. Olha que coisa legal. Então a gente começa a ver aqui uma restauração, não é, da ordem, da adoração de fato a Deus. E, infelizmente, não é, na época da Velha Aliança, do Velho Testamento, era muito assim, era matar mesmo, né? E as pessoas, fez errado, pum, morria, pagava com a própria vida, porque as leis, elas eram diferentes, a dispensação, ela era diferente da dispensação que nós estamos vivendo hoje. Bora lá então, aqui a gente vai ler agora Miqueias, né? Vamos começar um livro novo no dia de hoje para finalizar a nossa leitura, né? Miqueias, capítulo de número 1, verso 1, diz assim, ó: O Senhor deu essa mensagem a Miqueias de Morosete durante os anos em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis de Judá. As visões diziam a respeito de Samaria e Jerusalém. Verso 2. Prestem atenção, todos os povos, que a terra e tudo que nela há ouçam. O Senhor soberano faz acusações contra vocês, o seu santo templo. O Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima. Ele deixa o seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sobre os seus pés e escorrem para os vales como a cera no fogo, como a água que desce pela encosta. Por isso, por que está acontecendo? Por causa da rebeldia de Israel e dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é o responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas e farei assim das suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale as pedras dos seus muros até que os alicerces fiquem descobertos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com o pagamento de sua prostituição e será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Por isso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como chacal e gemerei como a coruja, pois a ferida de meu povo não tem cura. Chegou a Judá até os portões de Jerusalém. Não contem isso aos nossos inimigos em Gate, não chore. Vocês, habitantes de Bet-Leafra, rolem no pó. Vocês, habitantes de Safir, vão para o auxílio nos envergonhados. Os habitantes de Zanã não se atrevem a sair da cidade. Os habitantes de Bet-Rezel estão em prantos, pois não têm proteção. Os habitantes de Marote anseiam por alívio. Mas a calamidade do Senhor chega até as portas de Jerusalém. Atrelem os cavalos, suas carruagens, e fujam todos os habitantes de Laques. Você foi a primeira cidade em Judá a seguir Israel em sua rebeldia e levou a bela Sião a pecar. Deem presente de despedida a Moresete e Gate, a cidade de Azibe, e os enganou todos os reis de Israel. Ó habitantes de Maressa, trarei um conquistador para tomar sua cidade, e a liderança de Israel irá a Adulão. Ó habitantes de Judá, raspem a cabeça, pois seus filhos queridos serão levados para longe. Fiquem calvos como a águia, pois seus pequenos serão exilados em terras distantes. Então, gente, a gente está vendo consequências, né? Quando a gente lê a história ao longo desses 200 dias já de leitura da Bíblia, nós temos visto os ciclos. Nós vimos ali Israel obedecendo, desobedecendo, obedecendo, desobedecendo. Para toda bênção, como a gente já viu em Deuteronômio, existe, para toda atitude certa, existe uma bênção que é consequência. Para toda atitude errada, existe um juízo, uma pena. E aí Deus, por meio de profetas, proferia essa pena, falando sobre morte, sobre destruição, sobre exílio, e a gente vê, e já estamos vendo, como Israel se dobrou, adoração a Baal, como perdeu a palavra, como os reis, perderam o coração, e tudo isso teve consequência. Nós vamos ver, daqui a pouco vai melhorar, Deus restabelecendo, Deus dando chance, de fato, do povo viver uma vida diferente, mas infelizmente toda ação tem uma reação, e toda semeadura também tem uma colheita, tá bom? Espero que essas leituras estejam gerando aí um senso de responsabilidade e temor no seu coração. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais uma leitura, obrigado por mais uma oportunidade de aprendermos do Senhor, desfrutarmos daquilo que o Senhor é, Pai, desfrutarmos o Teu Espírito, da Tua Palavra, ministrando ao nosso coração. Eu oro para que cada um de nós, Pai, possa sair daqui de fato mais temeroso, tendo uma reverência mesmo para com as coisas do Senhor, para que assim, ao fazer escolhas acertadas, nós possamos, Pai, viver uma vida digna, de caráter, inspirando pessoas e sendo exemplo nesse mundo. Eu oro por intervenções sobrenaturais na vida dos meus irmãos, que eles possam crescer e avançar, prosperar nas suas finanças, na saúde, na família, no ministério, tudo dando certo, Pai, na vida de cada um de nós. No nome de Jesus,
Amém. O que é que Deus falou no seu coração hoje? O que é que você sai daqui? Qual é a palavra? Qual é o aprendizado? Escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em saber. Compartilhe esse vídeo no grupo da igreja, no grupo aí que você tem certeza que vai abençoar alguém. Eu te espero amanhã, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.